amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda aqui num bate-papo bastante informal a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje nós temos a honra de receber o Ricardo Lousada. Para quem não sabe, Ricardo Lousada é diretor de Economia Solidária, Pesca e Aquicultura. O órgão que o Ricardo dirige é ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário. O Ricardo está aqui conosco no estúdio já. Queria te agradecer muitíssimo pela presença e, antes de mais nada, te deixar um espaço para dar uma boa noite para o telespectador, Ricardo. Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade que a Guaru TV está nos dando de estar apresentando aí os trabalhos que estão sendo realizados em prol da população. Correto. Ricardo, semana passada nós já entrevistamos aqui a Eliane Belfort, ela que é a secretária adjunta de Desenvolvimento Empresarial, e você faz parte também dessa secretaria, comandada aí pelo secretário Adilson Luiz de Jesus, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Como temos acostumados a dizer, é uma forma assim, de mostrar para a população alguns órgãos públicos do município de Guarujá que desempenham algumas atividades que não são necessariamente aquelas atividades que nós estamos acostumados a presenciar, no caso de um poder público, que é o caminhão que vai recolher o lixo, a máquina que vai tampar um buraco na via pública. A prefeitura também é composta por repartições públicas destinadas a fazer a cidade se movimentar, principalmente no caso da economia. Esta é uma das funções da Diretoria de Economia Solidária. Queria que você desse um pequeno resumo, assim, de uma maneira bastante informal e direta. Assim, qual é o seu trabalho? Então, o nosso secretário Adilson de Jesus tem a incumbência da prefeita Antonieta de fomentar a economia na cidade. Correto. E ele faz isso com bastante esmero, e de A a Z, desde o grande empresário portuário ao pequeno pescador, nós atendemos e tentamos levar as políticas públicas de tal forma que melhore a qualidade de vida, porque esse é o grande objetivo da cidade, né? Da prefeitura, fazer com que os munícipes tenham uma cidade cada dia melhor para poder viver e educar seus filhos, né? Ter esse convívio. Então, o nosso trabalho na economia solidária, ele foca principalmente as populações menos assistidas. Né? E como é que se dá isso? A gente percebeu lá atrás que na cidade existiam vários cursos, várias capacitações que formavam as pessoas e as pessoas não conseguiam se inserir no mercado de trabalho. E basicamente você tem duas alternativas: você vai ser contratado por uma empresa, você vai ser empregado, ou você vai ser um empreendedor. A economia solidária, ela vem apresentar uma alternativa nova, uma alternativa de ser um empreendedor coletivo, de você trabalhar em conjunto com outras pessoas, todos de uma forma democrática, sendo donos dos meios de produção, quer seja uma prestação de serviço, quer seja produzir algum bem, né? Todos são donos dos equipamentos. Dividindo custos. Dividindo custos, não é um processo simples, não é mágica, ele tem que ser construído, mesmo porque trata-se de relacionamento de pessoas, né, de convívio, de enxergar a viabilidade do negócio também, mas a gente tem tido alguns casos de sucesso aqui na cidade, são 5 iniciativas já que têm bastante êxito e que são embriões para que a gente possa multiplicar mais e mais e conseguir atrair pessoas mais para esses processos. Correto. Essas 5 iniciativas que você enumera, você tem condições de nos dizer quais são, assim, explicar uma por uma? Sim. Então, em Santa Cruz dos Navegantes é pioneira. Lá nós temos a cooperativa de reciclagem da ilha, a Cooperilha, que trabalha com aproveitamento de PETs, eles fazem mobiliário e aproveitamento também de banners. De garrafa PET. Garrafa PET. Então fazem puff, fazem poltronas, fazem artesanato, reciclam também banners, esses banners que são recolhidos aí na cidade, essas faixas, eles fazem roupas com isso, capa de chuva, bolsa. Então tem um trabalho bastante interessante. Principalmente se levarmos em conta que
utiliza produtos recicláveis, né? Recicláveis. Acaba tirando um produto do meio ambiente, do ambiente. É a dona Nazaré que está coordenando lá os trabalhos, a gente diz que é a nossa matriarca lá, ela tem um trabalho muito sério, muito bacana, que começou pela indignação delas, das mulheres lá de Santa Cruz, em verem um manguezal cheio de garrafa PET, né, aquelas gamboas ali lotadas, e tomaram a iniciativa de fazer uma campanha, quer dizer, você vê, é uma coisa que nasceu na comunidade, né, foi dado suporte a essa iniciativa. Hoje elas têm uma sede, tem ainda algumas carências, a gente tenta auxiliar no que a gente consegue dar alguma assistência, mas estão firmes lá, tem equipamentos. Quem quiser entrar em contato, conhecer o trabalho, posso passar o telefone? Por favor. É o 3354-1210. 3354-1210. Isso, Cooperilha, é um trabalho sério, importante, fica em Santa Cruz dos Navegantes. Aproveita, faz uma visita e já conhece a Fortaleza da Barra. Vale a pena. E compra alguma coisa lá, né? E compra porque são trabalhos de muita boa qualidade. Nesse caso, por exemplo, a comunidade teve a ideia, como você disse, a dona Nazaré ficou indignada com a quantidade de lixo, né, no manguezal. De lixo, manguezal. E nesse caso, o que coube à prefeitura fazer, à diretoria fazer? Então, nós damos algum suporte administrativo, né, na orientação da condução do processo. Como legalizar. Como conduzir, às vezes até a orientação com relação à Assembleia. Existem algumas formalidades, a gente não tem como fugir dessas formalidades, né? Orientação de acesso ao crédito também. Algumas coisinhas do dia a dia, do cotidiano, a gente dá um auxílio. Nesse caso específico, nós já pegamos, inclusive, a cooperativa já montada, quando nós iniciamos. Como eu te falei, lá foi pioneiro. E lá em Santa Cruz também tem a Sonhos e Sabores Café Solidário, que é uma outra iniciativa de economia solidária, que é um pessoal que trabalha com lanches, recepções, tem um trabalho focado com uma identidade mais caiçara, de produtos orgânicos, é um trabalho muito bom também. Eles, inclusive, servem na Fortaleza da Barra, a Secretaria de Cultura abriu um espaço lá para que fosse, para fortalecer. Um lanchinho lá? O lanchinho é feito pelas meninas dos Sonhos e Sabores. Ah, que legal. Então, foi aonde, bem dizer, nasceu a economia solidária na cidade. E a gente pegou as experiências de Santa Cruz e levou para outras iniciativas. As outras iniciativas que a gente pode enumerar, a Associação Cooperativa Pérolas do Guarujá, que opera o caminhão Feira do Peixe. Inclusive, na Semana Santa, está trabalhando de manhã e de tarde aí para atender os munícipes. O caminhão do peixe é da sua diretoria, nós vamos falar muito ainda desse caminhão. Então vamos guardar para depois um pouquinho. Além do caminhão do peixe, a Associação Pérolas do Guarujá, ela também trabalha com couro de peixe. Então fazem pulseiras, bolsas, até sapatos eles fazem com couro do peixe, que era um produto que também ia ser jogado fora. É uma reutilização muito bacana, sem o uso de produtos químicos, é um processo ecologicamente correto. Aproveitamento de tecidos. A quarta iniciativa é aqui em Vicente Carvalho, a lavanderia solidária, a Lavipat. Você, município, está nos escutando, uma boa alternativa de contratação dos serviços, eles são muito primorosas. A prefeita Antonieta inaugurou agora em janeiro a lavanderia. E é mais barato que mandar lavar numa lavanderia? Olha, eu usei o serviço de passar a camisa social. Eu pagava R$ 4,50. Cada camisa. Lá com elas é R$ 2,50. Quer dizer, uma diferença significativa. Eu paguei R$100 para passarem minhas camisas, estavam tudo amassadas. Eu vou procurar a lavanderia. Deixa eu também aproveitar, vender o peixinho das meninas aqui. Quem tiver interesse, elas estão na Avenida Atlântica, 1205, aqui no Paicará. Telefone para contato é o 3352 8437. 3352-8437. Fica isso aqui. Você acabou virando o diretor, acabou virando um mascate aí dos projetos de economia solidária. Mas com muito orgulho, é muito gostoso a gente ver esses projetos sociais avançando. Porque, por exemplo, a lavanderia, em 2010 a prefeita entregou o conjunto habitacional. Né? Essas famílias residiam aonde?
no Rio Acaraú, Exato. foram para um conjunto habitacional. No conjunto habitacional, tem uma série de custos que eles não tinham onde moravam anteriormente. Conta de luz, de água. Um endereço. Um endereço, uma identidade, mas isso trouxe um ônus, que eles não tinham, né, tem dificuldade de arcar com isso. E aí entra a animação econômica. Claro. A prefeita conseguiu o apoio do Consulado da Mulher, a prefeitura entrou, nesse caso, com o terreno, o Consulado da Mulher construiu a lavanderia, equipou, e junto nós estamos estruturando esse trabalho para que ele prospere e possa atrair, sirva de exemplo para os outros conjuntos habitacionais. O Consulado da Mulher é uma ONG ligada à empresa Consul, né? Ligada à empresa Consul, é o trabalho de responsabilidade social deles. Que, aliás, é um trabalho que merece aplausos por parte da população. Nós temos que tirar o nosso chapéu, um trabalho muito sério, muito... São 7 famílias, das 32 que moravam na Vila Nova Esperança, no Rio Acaraú. Além delas ganharem elas ganharam as casas e também esse trabalho de fomento à economia delas? Nós procuramos, fizemos um trabalho de base não só naquele conjunto, mas no conjunto habitacional ao lado, né, para atender os 2 conjuntos habitacionais. Desse processo, 7 moradores se interessaram, 7 famílias se interessaram. É um trabalho que, inclusive, propicia para que as mulheres tenham essa atividade profissional ao lado da sua casa, quer dizer, elas continuam cuidando da família, do seu dia a dia e tem uma fonte de renda ali associada. A intenção da prefeita Antonieta é que os próximos conjuntos habitacionais também já haja a previsão, a destinação de um espaço para animação econômica, não necessariamente para a lavanderia, mas para outros segmentos que a gente possa buscar também parceiros e possa dar essa oportunidade aos outros conjuntos habitacionais que virão com esse programa habitacional que está em curso. Por exemplo, um grupo de amigos que se reúne no bar finais de semana ou final de tarde, um é pedreiro, o outro é eletricista, o outro é encanador. Esses 3 podem formar um grupo de economia solidária, por exemplo? Sim, de prestadores de serviço. Normalmente, o nosso trabalho no dia a dia consiste em identificar onde existe uma chama, onde existe um negócio, uma possibilidade de negócio exitosa, e dar um suporte para que as pessoas entendam o que é a economia solidária, como fazer para dar os primeiros passos, também para não ter um prejuízo lá na frente. Então, fazer as coisas bem calibradas para ter êxito, né? E ter retorno financeiro também. Ô Ricardo, para quem ligou a TV agora, Ricardo Lousada é diretor de Economia Solidária, Pesca e Aquicultura. A diretoria é ligada, é um órgão público, uma repartição pública ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário, um setor da prefeitura que faz mais do que tampar buracos, vamos dizer assim, justamente para fomentar a economia da cidade. Ô Ricardo, essa palavra economia solidária, ela caminha junto com as palavras mais modernas que nós estamos acostumados a ouvir hoje no noticiário e principalmente na política, diante aí dessa possibilidade que as redes sociais nos permitem em termos de comunicação social, assim como sustentabilidade, preservação do meio ambiente, todo esse tipo de coisa, que são conceitos que parecem modernos, mas que são hoje fundamentais para quem quer levar a vida de uma maneira mais saudável, uma maneira mais pertinente àquilo que a gente espera do próprio planeta. E não é uma coisa só de Guarujá. A Guarujá integra um grupo que vai participar da Conferência Estadual sobre Economia Solidária, quer dizer, um conceito que vai crescendo, inclusive nacionalmente, estadual e nacionalmente, poderia-se dizer assim. É verdade, nós participamos da Conferência Regional de Economia Solidária, uma regional que envolveu o Grande ABC e a Baixada Santista. Para a Baixada Santista, nós tínhamos 9 vagas, representantes de Guarujá ocuparam 4 cadeiras, isso significa que há um engajamento. Eu até fiquei emocionado de ver as nossas meninas, por exemplo, da lavanderia, do caminhão do peixe, se colocando e discutindo e debatendo temas importantes. É uma estratégia que vem crescendo dia a dia. Para nós da cidade, é importante que as outras cidades, os outros municípios também fomentem essas iniciativas,
porque a gente trabalha em rede. Por exemplo, as meninas lá de Santa Cruz, dos Sonhos e Sabores, elas fazem parte de uma rede de economia solidária ligada à alimentação. Então, quando um grupo recebe uma encomenda muito grande, que ele não tem conta de dar atendimento, recorre a elas e vice-versa. Então, isso dá uma capacidade e uma oportunidade de negócio muito boa. Como que é? Mas ela tem um contato, convênio com uma empresa? Assim? Não, são outras iniciativas que trabalham também com serviço de buffet de café. Ah, entendi. Então, eles recebem um evento muito grande para 1000 pessoas. Eles têm capacidade de atender 100, 150 pessoas. Eles já têm contato com os outros empreendimentos e se associam e fazem o serviço. Então, a gente tendo isso replicado aqui na nossa região, vai dar possibilidade de outras oportunidades de atuação. Então, todos ganham e todos fornecem um bom serviço. O Guarujá, a região participa com 9 delegados, segundo a informação que me chega, e o Guarujá tem 4, desses 9, 4 são participantes de projetos no Guarujá, inclusive você é um dos delegados. Isso, eu estou pelo poder público, no caso. E qual o objetivo disso, esse crescendo de nível assim, estadual, e depois, logicamente, deve haver uma conferência nacional? Então, a conferência nacional no final do ano, a estadual agora no final de maio. O objetivo é que a gente tenha um plano nacional de economia solidária. E para que a gente alcance esse objetivo, cada região e os delegados principalmente têm essa missão de construir um plano territorial. Então nós estamos trabalhando nisso. A conferência elegeu 10 prioridades. Uma dessas prioridades, a número 1, era que os municípios tivessem centro de referência em economia solidária. Guarujá já tem uma legislação que trata disso, que dá os parâmetros da economia solidária e tem a previsão legal da gente ter esse centro de referência, uma incubadora formalizada, equipada. E estamos construindo esse plano territorial, que vai ser levado para análise na conferência estadual, né, ser referendado. O número de delegados que nós elegemos para estadual é o mesmo número de delegados que vão para a nacional, então muito provavelmente os nossos 4 delegados daqui de Guarujá também estarão na nacional. E é um processo muito rico que oferece oportunidades. As pessoas que inclusive quiserem saber mais, nós estamos lá à disposição, lá na nossa unidade. Os telefones é o 3355-2632 ou na central de atendimento ao consumidor é o 3344-4500. Esses são os telefones da repartição, da diretoria? O primeiro é o da diretoria e o segundo é o geral da secretaria no CEACOM, lá na central de atendimento ao contribuinte. O telespectador que eventualmente esteja ouvindo nossa conversa e prestando atenção, e logicamente que está, e de repente tem uma ideia, mas ele acha que é meio absurda, pode ser que não dê certo, tal, ele pode procurar a secretaria, a diretoria, procurar o setor, e lá ele tem uma orientação melhor. E tem uma orientação melhor, pode também nos mandar um e-mail no cdep. Depois nós vamos tentar colocar no vídeo, isso. Vamos tentar colocar no segundo bloco o endereço correto para... Perfeito, melhor. Telefone para que as pessoas observem. É uma tendência, então, de que os novos bairros a serem formados na cidade, por exemplo, alguns loteamentos estão em construção, há uma tendência de que esses novos loteamentos já têm um espaço de economia solidária? Então, existem espaços, áreas reservadas para os prédios públicos. Normalmente escolas, centros de saúde, centros comunitários. Por exemplo, nos centros comunitários nós temos cursos, várias capacitações que são feitas, mas muitas vezes, e não tem o espaço para a pessoa exercer aquela atividade. A nossa proposta é que tenha esse espaço, que ele sirva de laboratório, né? Ele não vai ser específico de um determinado grupo, a ideia é que ali se abrigue temporariamente a iniciativa para ela crescer, se fortalecer e daí ela caminhar com as próprias pernas. Essa é a nossa tarefa, né? Dentro de um horizonte, normalmente de uns 2 anos. Certo. Tudo isso é fruto daquela ideia antiga que nós tínhamos das cooperativas, né? Exato. Das cooperativas que não se sabe por que razão
Pouco se falou ao longo das últimas décadas sobre isso. Né? Nós temos lá no Congresso Nacional, é uma tarefa, inclusive, dos delegados também, de entusiasmar os nossos legisladores a colocar em pauta a Lei Geral da Economia Solidária, que prevê cooperativas com esse cunho social. Porque hoje o tratamento tributário e a carga administrativa que uma cooperativa tem desincentiva a formalização através de cooperativa. É muito oneroso. Então, daí a razão de não se viabilizar. O país tem uma série de cooperativas muito fortes, normalmente ligadas ao agronegócio. Correto. Mas que tem capital, tem dinheiro circulando. No caso das economias, dessa nossa proposta de trabalho, da economia solidária, trabalhar com comunidades, se torna inviável. E esperamos que os nossos congressistas sejam sensíveis e que votem dentro em breve essa legislação, viabilizando justamente esse trabalho de base comunitária, onde as pessoas possam trabalhar, fortalecer a economia do seu bairro, do seu município, de uma forma que permita que elas continuem, no caso principalmente, eu falo muito das mulheres, porque elas são mais de 90% das empreendedoras, no caso da economia solidária, que elas continuem cuidando de sua família e exercendo sua atividade profissional. Mas que não tenham os custos de tributação que hoje em dia inviabilizam qualquer negócio. Inviabilizam e também as questões administrativas que oneram muito o desenvolver do trabalho. Em vez de elas se concentrarem no trabalho, tem que se concentrar na administração do negócio devido a uma série de encargos que elas têm que fazer frente. No caso pelo menos dessas 5 iniciativas que são bem sucedidas hoje no município de Guarujá, houve por parte desse contato com o poder público um meio de se reduzir essa carga tributária, reduzir esses custos administrativos? Na verdade, são arranjos produtivos que são feitos. Alguns empreendimentos desses são associações, outros são cooperativas, outros são empreendedores individuais que trabalham de forma associada, todos emitem notas fiscais. Aliás, a associação não, a associação ela representa os associados, mas quem emite as notas fiscais são os associados. Os próprios associados. Mas são arranjos que se fazem dentro da legalidade, mas que seriam melhor abrigados se a gente tivesse um instituto, uma cooperativa social que abrangesse isso daí. Mas que fica, como você disse com toda a propriedade, fica inviabilizado por conta desse alto custo tributário, que é o custo Brasil, né? É o custo Brasil, mas isso não impede da gente fazer o nosso trabalho, de orientar as pessoas. Que é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, mas que assim, são pequenos resultados, mas muito significativos para essas pessoas. E o que é importante para a gente, e a gente está sempre aprendendo, sempre trocando, é que é uma experiência que dá certo aqui, ela pode ser multiplicada do outro lado ali. Não com o mesmo formato necessariamente, mas o arranjo vai acontecendo. E um projeto vai ajudando a eliminar os problemas do projeto seguinte. Né? Exatamente. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas antes só dar um recado para todos. Quem eventualmente não conseguir assistir a íntegra dessas entrevistas que o programa Assunto Cidade produz, todas as entrevistas estão no YouTube. Basta você procurar por Assunto Cidade. Tem também no Facebook o link, a página do programa Assunto Cidade, e lá tem uma vantagem extra. Você concorre, pode clicar lá, curtir lá um link específico e concorrer a um par de ingressos aí que a produção providencia aí. No link do YouTube você encontra todas as entrevistas, no Facebook também. E também pode ser assistido na nossa TV, canais 8 e 22 aqui da TV Itapema, e também o programa também é retransmitido pela TV Guarujá no Sistema NET. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o Ricardo Lousada, diretor de Economia Solidária, Pesca e Aquicultura aqui do município de Guarujá. Fique conosco que é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano.
Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Diná Podóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o Ricardo Lousada, ele que é titular da Diretoria de Economia Solidária, Pesca e Aquicultura. Essa diretoria é um órgão público ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Como nós brincamos aqui no primeiro bloco, é um órgão público, uma repartição que não é necessariamente aquilo que a gente está acostumado numa prefeitura, de tampar buraco, de cuidar, de fazer manutenção da cidade. Pelo contrário, é um órgão de fomento à economia. E, no caso da diretoria do Ricardo Lousada, de fomento à economia solidária, fazendo com que pessoas de comunidades, principalmente pessoas simples, de comunidades carentes do município de Guarujá, possam tocar aí algumas iniciativas e continuar levando a sua vidinha lá na mesma comunidade. Como o Ricardo citou, por exemplo, o caso das senhoras lá da Cooperilha, na Santa Cruz dos Navegantes.
indignadas com o acúmulo de garrafas PET lá no manguezal, criaram a Cooperilha e hoje, além de produzir, retirarem do ambiente aquele material nocivo ao ambiente, que são as garrafas PET, ainda criaram ali uma situação econômica razoável, onde elas produzem artigos requintados. Tem também o pessoal que Sonhos de Sabor, né, que também Sonhos de Sabores. serve até um lanchinho lá para quem vai visitar a Fortaleza da Barra Grande, e outros projetos aí pelo município. Prometemos no primeiro bloco divulgar com mais tempo, o folder bonito, né? Divulgar com mais tempo o telefone e o e-mail da Secretaria, onde você, de repente, interessado em conhecer melhor o serviço, tá aí, a produção já colocou, cedep@guarujá.sp.gov.br. CEDEP significa o quê, Ricardo? É Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É a sigla da Secretaria, Exatamente. logicamente. O apresentador desligado que não reparou. Também o telefone 3355-2632. Interessados em conhecer melhor, ver como que o poder público pode ajudar a sua boa ideia virar uma grande ideia, procure lá o órgão, lá que o Ricardo vai estar lá com um café Solidário. Um café solidário. Ô, Ricardo, rapidamente, para a gente não perder o tempo, eu prometi falar do caminhão do peixe. O caminhão do peixe funciona agora na Semana Santa, deve funcionar a todo vapor, né? A todo vapor, nós estamos trabalhando de manhã e de tarde, com preços normalmente uns 30% abaixo do mercado. Tem caso de ser até superior essa diferença, com qualidade, dentro dos padrões higiênicos. Certo. Estamos na Enseada, na Maré Mansa, no Morrinhos, na Vila Áurea, aqui em Vicente Carvalho, certo, Santo Antônio e Santa Rosa. O pessoal, para acompanhar o roteiro do caminhão do peixe, dá para acompanhar pelo Diário Pelo Oficial? Diário Oficial. Diário Normalmente, na terça-feira, sai o roteiro do caminhão. Você falou que fica até 30% mais barato o Até, preço? nós conseguimos um diferencial bastante grande, os produtos todos manipulados com total segurança, sem nenhum tipo de resfriagem, quer dizer, sai da embarcação, passa pelo processo de vistoria, embarca no caminhão lacradinho, né, refrigerado, é manipulado com todo o cuidado e vendido com muito carinho pelas nossas meninas da Associação de Cooperação Pérolas do Guarujá. Pérolas do Guarujá. Que é outro projeto de economia solidária. É outro empreendimento de economia solidária e que tem feito assim, um sucesso grande nos bairros onde atua, inclusive realizando, não era o nosso objetivo primeiro era fortalecer a questão da pesca, né? dar uma alternativa de vazão da produção pesqueira, especialmente aqueles peixes o que a gente chama de mistura, né? A R$ 2,50. Que são peixes com menor potencial comercial. Né? E que às vezes nas embarcações eram até descartados lá fora. Certo. E que a gente consegue colocar no mercado, é um peixe bastante nutritivo. Nos bairros onde o caminhão está atuando, a gente foi conversar a gente não trabalha na porta de nenhuma peixaria, mas nos bairros tem as peixarias. Fomos conversar com os comerciantes. Num primeiro momento, eles ficaram assim, receiosos, né, com aquela concorrência que o caminhão faria, mas sentiram que o caminhão, na verdade, chamou as pessoas, convidou as pessoas a consumir o pescado. Eles adequaram os preços. Normalmente, os produtos que a gente tem, eles colocaram com um preço próximo. Então, por exemplo, a mistura no Morrinhos, eles comercializavam a R$ 4,50, R$ 5,00. Vendendo uma base de R$ 3,00, a gente está com R$ 2,50. Então, já baixou. Eles não perderam o movimento. Eles estão lá todo dia também? Estão lá todo dia. A gente vai uma vez a cada 15 dias no bairro, né? Porque é uma semana em cada localidade. E eles conseguiram ter um resultado também positivo de venda e a população está comendo um produto saudável, né, que é o peixe. Esse projeto é exatamente, mais ou menos parecido com aquele de ensinar a pescar, né? Agora, ensina a fazer o peixe também? Ensina, a gente sempre coloca a receita associado, de vez em quando a gente faz uma degustação, é um sucesso, o chefe Brau acompanha lá com as meninas deles, que são meninas que aprendem a gastronomia nos centros comunitários e vão executar no caminhão Feira do Peixe. Inclusive, eu estou devendo a degustação nos bairros novos, aí, tanto no Santo Antônio
como na Maré Mansa ainda não fizemos degustação. Fica o meu compromisso aqui no ARD, tá? A gente está levando para essas comunidades. E me avise. Aviso sim. Pode. Essa história do lambari? Isso é uma outra, o outro grupo que eu acabei não mencionando, que é a Associação dos Agricultores Familiares de Guarujá. Certo. A prefeitura auxiliou na organização deles, eles constituíram uma associação. Guarujá, todo mundo pensa que tem porto e praia, mas tem zona rural também. Tem zona rural. Aqui em Vicente Carvalho nós tínhamos os agricultores, os japoneses, são esses mesmos que estão lá para frente do Perequê, ali perto da Marina Guarujá. Nos anos 50, 40, estavam aqui em Vicente Carvalho e migraram para aquela região. Eles estão aperfeiçoando as suas técnicas agrícolas. Chamamos a Secretaria da Agricultura para dar uma assistência técnica mais continuada. A ideia é que eles possam estar servindo, participando do processo de merenda escolar, quer dizer, o mercado institucional, né? As crianças comerem os produtos que são produzidos aqui no Guarujá. Eles não têm escala para fornecer a toda a rede, mas estivemos conversando com os setores encarregados do processo e eles vão fracionar os pedidos de tal forma que os nossos agricultores possam concorrer no mercado também. E estamos caminhando assim de vento em popa. O Lambari é um projeto de aquicultura. Conseguimos um donativo dos primeiros reprodutores, cerca de 250 peixes, já estão lá na área. Em outubro vai ser feita a primeira, que é o ciclo natural deles, a primeira processo de reprodução assistida. O objetivo é atender, num primeiro momento, o mercado de isca viva e também o enriquecimento de aquários. Por exemplo, tanto os aquários da região, tem vários peixes que comem o lambari. Então você coloca ali um cardumezinho de lambari. Coitado do lambari. Lambari Lambari vai virar a refeição da vez, né? Vira a refeição da vez, mas num processo gradativo. Inclusive a pessoa está lá vendo, daqui a pouco o peixe vai lá, o grande come o lambari. Mas é como você falou, é um projeto de fomento da economia, né? De fomento da economia. É fácil de criar, de reprodução, olha, lambari? Exige toda uma técnica. Mas com a assistência técnica que a gente tem junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, os técnicos são bastante dedicados, estão dando um suporte intensivo e a gente tem certeza que vai ser um primeiro grande caso de sucesso. O sonho nosso, né, e também a gente sabe que é o sonho da comunidade pesqueira, no futuro a gente tem criação de peixes no mar, né, fazendas marinhas e tal. Mas esses sonhos grandes, para a gente chegar lá, a gente tem que dar os primeiros passos. E é isso que a gente está fazendo. Essa comunidade que você fala lá que fica entrando lá pela Marina Guarujá, é a comunidade que comumente chamada de sítio da apresentação. Tem um trabalho também voltado à agricultura familiar lá, né? Eles são 8 propriedades de agricultores familiares, tem palmito, pupunha, tem mandioca, hortaliças, berinjela, que eu sei que você não gosta, né? Mas uma série, maracujá, uma série de produtos. Eles antigamente, eles só produziam chuchu, né? Então esse ciclo de... Essa diversificação está sendo importante. Essa diversificação é muito importante, né? Temos algumas conversas no sentido de fazer algumas campanhas, porque existem momentos na produção deles que eles têm algum excesso de produção, não conseguem colocar no mercado. A gente fazer campanhas junto ao caminhão do peixe, então fazer a semana do alface, semana do palmito pupunha. Ou o dia do camarão com chuchu. Dia do camarão com chuchu também dá para a gente fazer isso junto. É verdade. A região lá também tem um potencial turístico. A ideia é que a gente possa estruturar o turismo de base comunitária, onde escolas, terceira idade, pequenos grupos, possam conhecer a realidade ali do dia a dia, a beleza natural que cerca e o patrimônio histórico que tem aquela região. A gente tem sambaquis ali próximos, temos uma capela que está em processo de identificação, que remonta a 1545. Olha só, história de Guarujá. Teria sido a primeira construção da ilha. Capela da apresentação, junto com o engenho da apresentação. É o que consta nos registros históricos.
um trabalho importante aí desempenhado aí também, logicamente, com apoio aí da Secretaria de Cultura, aí, as pessoas mais especializadas nesse assunto, resgatando, além de fomentar a economia local, resgatando aí também traços interessantes da cultura da cidade. Né? Nós aqui da economia solidária, até uma determinação da própria prefeita Antonieta, em vez de nós constituirmos uma equipe grande, com todos os segmentos, na verdade a gente conversa com todas as secretarias, tenta unir as pontas, desde a Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Planejamento, Assistência Social, trabalhamos ali dia a dia com eles. Educação também. Educação também. Então a ideia é que a gente possa levar um serviço de qualidade com um mínimo de ônus de encargos para o município. Tá certo. Bom, fazia tempo que eu estava querendo fazer essa entrevista com o Ricardo Lousada para apresentar para o telespectador a importância desse trabalho desenvolvido por uma repartição pública. Muitas vezes a gente fica, como eu falei aqui 2 ou 3 vezes durante o programa, a gente tem uma expectativa do poder público que é resolver alguns problemas imediatos, aí, urgentes da manutenção e zeladoria da cidade. Mas o poder público também tem, e como deve ter, e a população deve cobrar isso cada vez mais, organismos voltados a fomentar a economia e a própria movimentação da cidade. A cidade que não se movimenta para e fica parada no tempo e fica perdida e anda para trás em vez de andar para frente. Fazia tempo que eu queria fazer essa entrevista, queria te agradecer muitíssimo pelos esclarecimentos. Vamos colocar mais uma vez o telefone enquanto você fala, para que as pessoas se interessem e deixem um espaço para você dar uma última mensagem. Nós que agradecemos a oportunidade, a prefeita Antonieta, o secretário Adilson de Jesus, tem o compromisso de diminuir esse grande abismo social que a gente sabe que existe, e a economia solidária se põe como uma ferramenta. Nós estamos à disposição para construir juntos e melhorar cada dia mais a nossa cidade. Tá certo. Obrigado, Ricardo, pela entrevista. Obrigado a você. Lembrando que todas as entrevistas do programa Assunto Cidade você encontra no YouTube. Basta digitar lá Assunto Cidade. Faz um curtir lá que melhora o nosso desempenho lá no site de vídeos compartilhados do YouTube. Também no Facebook. Lá no Facebook é melhor ainda. Se você curtir, você pode concorrer a um par de ingressos para o Cine 3 Ferryboats Plaza. E o programa Assunto Cidade também é retransmitido, além da emissora Guaru TV, que produz originalmente o programa, também é retransmitido pela nossa TV, canais 8 e 22 da TV Itapema e também pela TV Guarujá no Sistema NET. Agradecendo a você pela audiência, uma boa noite e voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.